Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma semana da educação. Eu sou a Giovana, sou negra, tenho cabelo preto, uso os óculos roxo, estou com um brinco de argola roxa, estou com um batom roxo, gosto muito de roxo, né, como vocês podem ver. Atrás de mim, à esquerda, tem uma porta marrom com uma maçaneta prata. Paralelo a mim, atrás, tem um móvel marrom. E à minha esquerda tem duas plantas, um móvel azul e marrom. Essa live de hoje tem como tema PIBID de resistência à docência, entrelaçando formação inicial e continuada. A nossa semana tem como objetivo dialogar os desafios da educação, fortalecendo o debate e reafirmando seu caráter transformador. Nossa semana foi organizada pelo CEAS e DEAS da Pedagogia, das Ciências Biológicas, Matemática, Educação Física e Química. Sejam muito bem-vindos. Antes de iniciar a mesa, eu gostaria de dar algumas informações. Primeiro, a respeito do certificado, ele será disponibilizado apenas após a fala dos convidados. E juntamente com a disponibilização dele, será disponível a palavra-chave que colocaremos na tela, eu vou falar e nos comentários. As perguntas serão feitas através do chat e os convidados responderão após as falas deles. A gente está com um sorteio também de 4 livros. O primeiro é Racismo Estrutural, do professor Silvio de Almeida. O segundo é Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática de Liberdade, da Bell Hooks. O terceiro é Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, do professor Paulo Freire. E o quarto é Educar Meninos e Meninas, Relações de Gênero na Escola, da professora Daniela Awad. O sorteio está sendo feito no nosso Instagram, DA Pedagogia, UFJF. O tempo de fala de cada um será de 25 a 30 minutos. Então, eu vou começar, como eu já disse. O tema da mesa é PIBID e resistência à docência, entrelaçando formação continuada e inicial. Primeiro, eu convido a professora Angélica Consenza Rodrigues, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, possui graduação em Ciências Biológicas e mestrado em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, doutora em Educação em Ciências e Saúde pelo Núcleo de Tecnologia Educacional para Saúde da UFRJ, tendo cumprido parte de sua formação doutoral na Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha. Atua como professora e pesquisadora do Grupo de Pesquisa Núcleo de Educação em Ciência, Matemática e Tecnologia, o NEC, UFJF, onde coordena o GEA, Grupo de Estudo e Pesquisas em Educação Ambiental. Atualmente também atua como docente no programa de pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação UFJF. Na gestão acadêmica, atua como coordenadora das licenciaturas ligada à Pró-Reitoria de Graduação e coordenadora institucional do PIBID UFJF. Seja muito bem-vinda, professora, boa tarde. Também compondo essa mesa, o professor Anderson Ferrari. Possui graduação em licenciatura em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, graduação em bacharelado em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora e doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professor adjunto do Ensino de História da Faculdade de Educação UFJF, lecionando as disciplinas de Prática Escolar, Fundamentos Teórico-Metodológicos em História e Didática e Prática do Ensino de História. É professor permanente do PPGE UFJF, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem experiência na área de educação, com ênfase em linguagem, conhecimento e formação de professores, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, gênero, sexualidade, currículo e homossexualidade.
Em 2010, desenvolveu o período de pós-doutorado na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Barcelona, trabalhando a relação entre cultura visual, educação e homossexualidades. Em 2013, foi agraciado com a menção honrosa Cora Coralina do edital da Amped SECAD, pela importante contribuição para a área de diversidade sexual e educação. Entre 2014 e 2016, ocupou o cargo de presidente nacional da ABEC, Associação Brasileira de Estudos da Homocultura. Em 2020, assumiu a coordenação do programa de residência docente da UFJF. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela participação na live. Então, passo a palavra agora para a professora doutora Angélica. E muito bom evento a todos e todas. Obrigada, Giovana. Obrigada, Anderson. Eu vou, então, falar aqui, né, a minha descrição. Eu sou ruiva, branca, estou vestindo também uma roupa clara. Atrás de mim tem uma estante com plantas, livros, tem também uma janela azul do meu sobradinho ali no canto. Muito obrigada, né? Assim, é uma honra enorme estar aqui com vocês, é uma alegria poder falar do PIBID, junto do Anderson também, que vai falar sobre o programa de residência docente. São dois programas muito importantes, muito robustos, né? Dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora, e no caso do PIBID, é um programa nacional, né? Ligado à CAPES, ligado ao MEC. E, no caso, a residência docente é um programa que foi criado internamente na UFJF. Então, é um carinho enorme, né? Eu recebi com muito carinho esse convite, principalmente por ser né, produzido por tantos DAs e CAs da universidade, né? Também ontem falávamos na outra live em que eu participei aqui dessa semana, dessa importância, né? De que os cursos de licenciatura tomem para si a formação docente, defendam a formação docente num contexto muito difícil, né, em que tudo se coloca contra a docência, né. Então, é uma alegria muito grande, né. Eu venho falar, vou projetar aqui a minha... Vou fazer aqui, então, a minha projeção. Tá aparecendo, gente? Por favor, alguém pode me dizer se está tudo certinho? Bom, acho que tá, né? Giovana? Bom, então vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre a contribuição do PIBID na formação docente, né? Como Giovana já disse, eu sou coordenadora institucional do PIBID, da UFJF, e também sou coordenadora das licenciaturas, né? E eu venho atuando, na verdade, na coordenação de licenciaturas desde 2016, e desde 2017 eu venho atuando como coordenadora institucional do PIBID, né? Mas na UFJF, o PIBID acontece desde 2010, né? Então, o que é o PIBID? O Programa Institucional, né, de Bolsas de Iniciação à Docência. O PIBID foi criado em 2009, né, dentro de uma política nacional de formação de professores da educação básica. Foi criado no governo, né, no ministério aí do Haddad, né, quando o Haddad era ministro da Educação. Foi um projeto, assim, muito bonito, né, porque é um projeto em que ele cria uma conexão entre o estudante da universidade, o professor da universidade, os professores da educação básica e os estudantes da educação básica, né? Ele estabelece bolsa para 3 níveis, né? Coordenação institucional, coordenador de área, que são professores da universidade,
supervisores, que são os professores da escola, né, e os estudantes, que são bolsistas chamados de iniciação à docência, né. E então, assim, desde seu, né, nascedouro, ele né, parte de uma política de fortalecimento da profissionalização docente e que, inclusive, né, passa também a fortalecer as metas, as diretrizes do Plano Nacional de Educação, que foi, né, estabelecido em 2014, para que até 2024 nós tivéssemos a destinação de 10% do PIB para a educação, né? Nós não temos toda essa destinação, né? Ao contrário disso, na verdade, o Plano Nacional de Educação vem sendo muito esquecido, principalmente neste governo, né? Se nós temos hoje o PIBID ainda funcionando, acredito muito fortemente que é graças a um movimento nacional que vem acontecendo e vem produzindo, né, fazendo com que forças se coloquem na exigência, né, desse programa. Então, são cortes que foram intensificados em 2016, mas que a cada ano pioram, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu espero que esteja aparecendo aí na tela para vocês a tabelinha aqui que eu aponto, né? Nós tínhamos na UFJF, de 2014 a 2018, nós tínhamos 22 subprojetos. De 2018 a 2020, nós passamos a ter 9 subprojetos. E de 2020 a 2022, nós passamos a ter 6 subprojetos. E aí, por que disso, né? Olha só, primeiro que antes nós tínhamos o PIBID na forma de um quadriênio, né? Ele durava 4 anos. Cada projeto do PIBID durava 4 anos. Então, o estudante entrava na universidade e, caso tomasse parte do PIBID logo na sua entrada, ele percorria 4 anos da sua licenciatura sendo bolsista do PIBID. Assim também aconteceu em anos anteriores. Quando chegou em 2018, eles passaram, o PIBID passou a ter duração de 2 anos só, né? E agora também nesse novo subprojeto que começou em 2020, ele vai até março de 2022. Então é uma política que vem sendo enfraquecida, que vem sendo fragilizada, né? E então esses números que vocês estão vendo, né, que em 2014 eram 22 e 2020 passam a ser 6, na verdade deriva não da falta de interesse da UFJF, muito pelo contrário, né? O que acontece é que a gente vai para a seleção nacional e, devido aos cortes, a gente consegue poucos subprojetos, né? Nós tínhamos antes também áreas que foram retiradas completamente, por exemplo, ensino religioso era uma área em que se podia projetar projetos, subprojetos ao PIBID. Hoje, pelas regras dos editais do MEC, não se pode mais, né? Então, as escolas, só para vocês terem uma ideia, assim, no impacto disso que eu estou dizendo, desses cortes, né? Nós tínhamos 40 escolas parceiras do PIBID em 2014, passamos a 18 em 2018 e permanecemos agora com 18 escolas. Nós tínhamos 3 coordenações institucionais, 3 coordenadores, né? Era um coordenador institucional, um coordenador de gestão e um coordenador pedagógico em 2014. E passamos em 2018 para 1, assim como 2020 também para 1. Coordenador de área, né? São várias áreas que nós temos hoje no PIBID. Então, nós temos física, química, matemática, ciências biológicas, geografia, história, ciências sociais, filosofia, artes e educação física, e pedagogia, né, num subprojeto chamado alfabetização. Então, hoje nós temos 6 subprojetos com algumas áreas interdisciplinares, né?
e, por exemplo, ciências sociais, história é um subprojeto só, filosofia e artes é um subprojeto só, né? Então, nós tínhamos 20 coordenadores de área desses subprojetos, um para cada em 2014. 9 tivemos em 2018 e 6 esse ano em 2020. Significa que nós temos 6 bolsas de coordenadores, né? Mas nós temos mais de 20 coordenadores que atuam de forma voluntária, né? Sem bolsa. Então, esse número que eu trago aqui é um número de bolsista, né? Supervisores, então, nós tínhamos 40, passamos em 2018 para 27 e agora em 2020 para 18. O papel do supervisor é um papel muito importante, porque ele é o professor da educação básica. E nesse processo, ele também se constitui, se forma, né? Então, o PIBID tem isso, ele tem a formação inicial muito articulada com a formação continuada, tanto dos coordenadores da universidade, tanto quanto dos professores supervisores da escola básica, né? Olha só as nossas perdas em termos de bolsas de estudantes. Nós tínhamos 220 bolsas em 2014, passamos a 216 em 2018, e aqui nós tivemos perdas porque o MEC não deixou mais repor. Então, o aluno que se formava, o aluno que saía do projeto, acontecia qualquer coisa com esse estudante, ele não podia ser reposto nos projetos, né? E agora nós temos quantos? 144 estudantes. Então, vejam, gente, é um projeto muito robusto em termos de número de bolsas ainda, né? 144 bolsas para estudantes da universidade, dos cursos de licenciatura que eu mencionei, não é pouca coisa, mas olhe o quadro das perdas, né? É um quadro muito significativo. E atualmente, né, assim, o PIBID sempre tem uma característica muito forte de estar na escola, de ter a imersão no espaço escolar, né? E são 12 horas, né, de atuação contínua, horas em que os estudantes estão na escola efetivamente, aprendendo com os supervisores, produzindo coisas, se relacionando com estudantes, né, visitando espaços de gestão, visitando todos os espaços da escola. Nesse momento, em ERE, as atividades estão se projetando em outros lugares também, né? Então, as reuniões por escola, com os coordenadores, com os supervisores, de forma virtual, passa a ser uma realidade, né, forte. A possibilidade de grupos de estudos que vem se construindo em todos os subprojetos, os estudos individuais, né, que os bolsistas hoje atuam também, né, leituras, produção de material educativo virtual vem sendo muito fortemente encaminhada no âmbito dos 10 subprojetos, né, produção de conteúdo em redes sociais também, muitos subprojetos estão usando dessas estratégias, pesquisa com estudantes da escola básica, que também tem sido feito através de formulários Google, a produção de eventos, a produção de seminários. Muitas vezes essas produções de seminários ocorrem por escolas, porque nós temos todas as escolas do PIBID são escolas públicas, né? Nós temos escolas estaduais e escolas municipais, e muitas vezes em algumas escolas nós temos vários subprojetos, porque os supervisores são selecionados, todos são selecionados, né? Todos os participantes, desde os coordenadores com as suas proposições, até, né, os supervisores, até os estudantes passam por seleção para estar atuando no PIBID como bolsista, né? Também tem sido feito estudos de matrizes curriculares nacionais, estaduais ou locais, a BNCC e o modo como, né,
o Estado, e no caso o município de Juiz de Fora vem se apropriando e vem também propondo formas, né, e matrizes que seguem ou não a BNCC. Criação de videoaulas, né, tem sido produzida ou utilizada por muitos supervisores. A observação de aulas remotas na escola básica também, né, acontece hoje nos projetos. Nem todos os projetos estão trabalhando com observação de aulas remotas, mas grande parte deles, né? E intervenções pedagógicas supervisionadas em aula remota também têm sido produzidas, né? Então, passar aqui, travou. Então, gente, o que, assim, eu gostaria também de dizer, né, é que tanto o PIBID quanto a residência docente só são também, assim, possíveis da forma como a gente vem empreendendo hoje, com uma pegada institucional, né, com uma pegada que conversa com os anseios da instituição em relação ao que vem a ser a formação docente, porque a gente tem hoje programas, tanto o PIBID quanto a residência docente, que seguem, né, os princípios institucionais do nosso PPI, né? O que é o PPI? É o nosso projeto pedagógico institucional de formação docente. Esse projeto, ele surge porque em 2015 o MEC aprova as diretrizes curriculares nacionais para formação inicial e continuada de profissionais do Magistério da Educação Básica por meio da resolução 2 de 2015. É uma resolução muito importante cuja, assim, muitas instituições, né, como a Anfop, a ANPAE, a ANPED, o SEDES, o Fórum DI, do campo da educação, lutaram muito por essa resolução, né, porque ela alarga o entendimento de formação inicial, pensando numa profissionalização, pensando no desenvolvimento de sólida formação teórica interdisciplinar, trabalhando de forma, né, com mais unidade entre teoria e prática, dando centralidade ao trabalho como princípio educativo na formação profissional, valorizando a pesquisa como princípio cognitivo e formativo, né? Então, alarga o tempo da formação, né, porque passa de 2.800 horas para 3.200 horas as licenciaturas, trabalham, reafirma o estágio em 400 horas, reafirma um quinto de todas as licenciaturas, que um quinto do currículo de todas as licenciaturas precisam trazer aspectos pedagógicos, né? E aí, a partir dessa diretriz, a gente começa a construir na UFJF o nosso PPI, que foi aprovado em 2018. Hoje nós temos 30 cursos de licenciatura na UFJF, né? Cerca de 1.200 estudantes. Quando eu falo 30 cursos, eu estou me referindo a cursos integrais, noturnos, à distância, presenciais, né? Então, estou contando aqui matemática, por exemplo, noturno, né? Noturno, à distância e também integral, né? Então, por isso que a gente chega nesse número aí de 30 cursos de licenciatura. Então, a docência, neste nosso documento, ela vem sendo pensada como uma ação educativa, intencional, metódica, envolvendo conhecimentos específicos, interdisciplinares, pedagógicos. A gente reconhece nesse PPI as instituições da educação básica como espaços necessários à formação dos profissionais, né? A gente trabalha com domínios de conhecimentos fundados tanto nos conhecimentos científicos quanto nos conhecimentos didáticos, né, contemplando essa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e principalmente, gente, é um documento, quem não conhece precisa conhecer, né, está disponível lá na página da Prograde, né, reconhece as questões socioambientais, éticas, estéticas, relativas à diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional
e ou sociocultural com princípios de equidade, inclusão e respeito às diferenças, né? É um documento importante e, infelizmente, né, a política que o compreendeu, essa resolução aqui de 2015, ela foi revogada em 2019 por esse governo. E no seu lugar se estabeleceu uma outra legislação que produz muitos apagamentos. Mas eu ainda quero, eu vou falar um pouquinho disso, mas eu ainda quero dizer assim que é essa política institucional que nos permitiu criar uma residência docente, equiparar a residência médica à residência docente em termos de valor de bolsa, né? O Anderson vai falar um pouquinho, mas nós temos uma bolsa hoje 3.000 e poucos reais, né? Para esses estudantes recém-formados nas licenciaturas e que passam a ser residentes. Então, é essa política institucional de formação de professores que fortalece o PIBID e integra a universidade com a sociedade também, né? Mas, como eu estava dizendo para vocês, desde o ano de 2017, o governo já vinha numa tentativa de inviabilizar essa resolução 2 de 2015. E aí, isso se consegue fortemente em 2019, né? Com quando o MEC, então, e o Conselho Nacional de Educação aprovam as diretrizes curriculares para a formação inicial, instituindo a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica. E também tramita uma outra resolução sobre formação continuada. Se a resolução 2 de 2015 trazia, né, tanto a formação inicial quanto a formação continuada no mesmo documento, fazendo e estabelecendo essa conversa, estas duas resoluções, né, elas distinguem, elas trazem separadamente. E aí, quais são as principais críticas que se estabelecem a partir desta resolução 2 de 2019, que quebra a nossa, né, que revoga a resolução 2 de 2015, que nos é tão cara, né? Primeiro que ela se constrói à luz da Base Nacional Comum Curricular e forma a partir de competências que desconsidera a necessidade de enfrentar desafios atuais da educação. Ela mantém 3.200 horas, mas a principal crítica é a maneira como ela divide essas 3.200 horas. Então, para vocês terem uma ideia, ela coloca 1.600 horas da formação de um professor e de uma professora voltadas para aprendizagem de conteúdos e domínio pedagógico de conteúdos da BNCC. Né? Então, sobra, gente, muito por essa proposição que a gente ainda não segue na UFJF e a gente ainda se mantém firme aí, né, assim, nas trincheiras a favor do nosso PPI, a favor do PIBID, a favor da residência docente, e nos colocamos contrariamente a essa nova resolução, porque se vocês pensarem, se a gente tem 1.600 horas de um currículo voltados à aprendizagem de conteúdos da BNCC, o que resta para outros conteúdos que os cursos acreditam ser necessários para a formação de um professor é muito pouco, né? Além disso, nós temos 400 horas, eles propõem 400 horas de estágio em situação de realidade de trabalho. O que significa isso? Dá 20 horas por semana em um semestre. Né? E há um receio aí de que isso signifique, né, a substituição de professores num contexto especialmente de reforma do ensino médio, como nós estamos, né, vivenciando aí, né? Se perde a importância da formação da educação em direitos humanos, né? Não, a nova resolução não fala da educação em direitos humanos. A gente tem, né, um documento em que não tem teorização sobre ele, não tem princípios de formação, de diretrizes, né? E aí a gente tem uma concepção de docência neste documento de como fazer, né? Como ensinar. Então, a gente tem aí, volta uma abordagem tecnicista, instrucional, né? De planejar, reger e avaliar, né?
e acho que, em relação às nossas licenciaturas, a gente já avançou muito mais, né? A gente trabalha com outras abordagens, né, em que a técnica se faz presente, em que o método se fazem presentes, mas elas não significam toda a formação, né? Esse não é a finalidade última da constituição de um professor, né? É, então, o currículo é pré-definido em competências, segundo o professor Dourado, a professora Malvina Tutman, alheio à formação teórico-prática, de uma construção aligeirada, que não foi discutido socialmente, silencia temas vitais à formação, como socioambientais, de gênero, étnico-raciais, invisibiliza nos cursos de formação a reflexão sobre as relações entre vida, conhecimento, cultura, o profissional do magistério, o estudante, a instituição. É isso que a gente acredita, né? É nisso que o PIBID aposta, que a residência aposta, que o nosso projeto pedagógico institucional de formação docente aposta, né? De que a escola, né? O professor precisa, o professor, a professora, precisam estar a serviço da humanização, né? Em que a vida se coloca em primeiro plano, né? A vida é um valor primeiro para essa formação, né? E nesse processo, com essas novas resoluções, o professor passa a ser um instrumento de aplicação de determinado conhecimento e um tutor da BNCC. Então, assim, gente, eu sei que eu preciso estar falando sobre o PIBID, mas essas questões, elas atingem em cheio a docência, e nós precisamos, né, que os DAs e CAs tomem pé dessa discussão, porque a gente tem aí uma trincheira, né? Precisamos estar aí resistindo a esse desmonte da formação docente, que vai chegar também daqui a pouco no desmonte do próprio PIBID, como eu já venho mostrando para vocês, né? Bom, mas aí voltando ao PIBID, eu queria trazer aqui para vocês um videozinho, que é um vídeo muito bonito, é, que foi construído, né, numa escola do PIBID Então, eu estadual. tive PIBID de matemática, de E aí eu vou história. projetar aqui para vocês. Qual é o seu nome Oi, meu nome é Tainara, e qual é a sua turma? 2MC. Tainara, durante o ano, quais disciplinas tinham PIBID na sua turma? Então, eu tive PIBID de matemática, de história, filosofia e sociologia. E o que você achou do PIBID, assim? Você achou que o PIBID ajudou a dar uma nova dinâmica para a aula? Sim, eu achei, porque eu acho que eles explicam bem, tão bem, que eu tirei notas altas com os PIBIDs quando eles me deram aula. Fica PIBID, tá? É isso, boa! Você acha que o PIBID deve continuar na sua escola? Acho que deve sim, deve continuar. Oi, meu nome é Analice e eu sou do 2MB. Durante o ano, quais disciplinas tinham PIBID na sua turma? Eu tive PIBID de História, Matemática, Sociologia e Filosofia. Você acha que o PIBID ajudou a dar uma dinâmica à aula? Eu achei, vocês deram aulas, alguns PIBID tiraram dúvida, ajudaram a gente a fazer exercício, foi bem legal. Você acha que o PIBID deve continuar na sua Pessoal, escola? acho que tá dando uma microfonia ou é impressão minha? Meninas, preciso de ajuda aqui. Joyce. Acho que agora resolveu.
Tá sem som. Deixa eu ver se... Tá sem som? Tá, Eduardo, agora voltou. durante o ano, quais disciplinas tinham PIBID na sua turma? Filosofia e história. Você achou que o PIBID ajudou a dar uma nova dinâmica para a aula? Sim, com certeza, porque trouxe mais dinâmica pra gente, trouxe uma aula diferenciada. Acho que os alunos se sentiram mais à vontade para poder se enturmar nas aulas, poder sua opinião. Giovana, acho que tá dando uma microfonia, né? Tá estranho, eu vou parar aqui. E Também já você tá no acha que o PIBID finalzinho. deve continuar na escola? Pra mim tava normal. Pra mim tá É? normal. Aham. Mas tem alguns que tá. Algumas pessoas estão reclamando que tá sem som, ou que tá agarrando. Matemática, Mas sociologia e física. eu acho que deu pra pegar um pouco do vídeo. Tá. Acho que sim. Então eu vou continuar aqui. Vou desligar aqui, peraí. Bom, gente, desculpa, acho que deu uma microfonia aí, ou então travou uma hora, né? Mas esse é um vídeo que foi produzido, acho que em 2018, na Escola Sebastião Patrus de Souza, né, na Escola Estadual, em que nós tínhamos muitos programas do PIBID ali. E aí tem a voz de muitos dos estudantes da escola básica falando da importância do PIBID, e foi, sobretudo, construído num contexto em que nós estávamos finalizando um edital do PIBID, e vínhamos, né, cobrando no movimento nacional para que o PIBID continuasse, né, se mantivesse enquanto programa de formação definido e custeado pelo MEC, né. E aí a gente tem, foi produzido, né, a voz, né, dos estudantes ali, dizendo da importância, de como os estudantes ministram bem as aulas, né, de como as atividades são interessantes, atividades práticas, como é que inova, né. Então, eu acho que a Tânia, né, Magalhães fez uma análise da residência docente, trouxe algumas dimensões da formação docente, né, nos programas de formação, e acho que ela foi muito feliz nisso, e eu trouxe aqui para falar um pouquinho do próprio PIBID, né. A gente tem uma imersão no cotidiano escolar que é muito forte. Uma das características do PIBID é essa, né. Eu acho que esse vídeo traz essa ideia, assim. Depois eu posso, sei lá, deixar, não sei como é que eu posso passar isso para vocês, mas essa imersão do cotidiano escolar, né, a compreensão de como funciona, dos elementos desse cotidiano escolar, é uma coisa muito bacana no PIBID. Assim como a própria autoria, né, os estudantes são muito autores e aprendem a ter muita autonomia na construção dos materiais pedagógicos, dos materiais educativos, na construção de aulas, né. Essa autoria é algo muito importante, e nesse movimento também essas redes e comunidades colaborativas, porque na verdade, né, o PIBID estabelece esse movimento de escola e universidade, e redes, né, fortalece o papel da universidade diante das redes públicas estaduais e municipais de educação, né. A linguagem é favorecida através das construções textuais, né, das construções imagéticas, que são produzidas por esses estudantes em formação inicial e pelos professores envolvidos em formação continuada. A reflexão sobre o papel da escola, sobre o papel, sobre as grandes questões, né, que afetam a docência, né, e os direitos humanos também, como sujeitos vulnerabilizados, como é que isso adentra a vulnerabilização social, né, e a ausência, muitas vezes, de direitos, atinge a escola, atinge os seus sujeitos, e como que podemos construir, né, um papel da educação diante de tantos quadros de injustiça, né, de racismo, de homofobia, de anti-ecologismo. Então, acho que essas dimensões são muito importantes. Então, assim, só para finalizar, né, eu acho que o PIBID tem sido também um espaço
para pensar que potenciais conhecimentos decorrem dessa pandemia, né? Então, os coordenadores de área têm envolvido muitos estudantes na construção também de materiais que dizem sobre a pandemia, né? Que ensinam sobre a pandemia, que ensinam especialmente as causas dessa pandemia, né? Que pensam como que processos de degradação ambiental estão na base dessa pandemia, através das zoonoses, né, cada vez mais empreendidas por esse modelo capitalista de desenvolvimento, em que faz tudo circular, em que desfloresta, né, e favorece que cada vez mais micro-organismos se tornem potentes. Também tem discutido muito como a pandemia acirra, né, os processos de injustiça social e desigualdade social, né? E aí, só para finalizar, eu trago um pouco essa fala do Boaventura de Souza Santos, né? Que ele vai dizer que só com uma nova articulação entre os processos políticos e os processos civilizatórios será possível começar a pensar numa sociedade em que a humanidade assuma uma posição mais humilde no planeta que habita. Uma humanidade que se habitue a duas ideias básicas: há muito mais vida no planeta do que a vida humana, já que essa representa apenas 0,01% de toda a vida existente no planeta. A defesa da vida do planeta no seu conjunto é a condição para a continuidade da vida da humanidade. De outro modo, se a vida humana continuar a pôr em causa e a destruir todas as outras vidas de que é feito o planeta, é de se esperar que essas outras vidas se defendam da agressão causada pela vida humana e o façam formas cada vez mais letais. Nesse caso, o futuro dessa quarentena será um curto intervalo antes das quarentenas futuras, né? Nós sabemos que na educação a gente produz um olhar esperançoso sobre a vida, sobre a formação, né? Mas não há como a gente hoje falar, né, de qualquer coisa sem nos lembrarmos de que nós estamos aí com 40 mil mortes no Brasil, né? Hoje completamos esse triste, esse assolador saldo de 40 mil mortes, né? Então, é o desafio do qual a educação faz parte. A gente precisa criar cada vez mais a formação e investir cada vez mais na formação do professor, da professora, para que a gente possa contribuir para que a vida se coloque em primeiro plano, né? E a escola também como valor primeiro. Muito obrigada, viu? Eu peço desculpas aqui pelo vídeo e agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada, professora. Eu, como estudante do PIBID agora, né, compartilho muito do que a senhora falou sobre isso. Uma fala muito legal, assim, que você trouxe aqui, é a vida. A gente precisa pensar a vida, né? Nessa pandemia, a gente pensou muito nisso. No PIBID de alfabetização que a gente trabalha, a gente está vendo muito mais a importância de lidar com o aluno, de ver a rotina, de ver como ele está lidando com isso tudo, do que entregar só apenas materiais, né? Lhe trazer esse aluno, o cotidiano dele, o dia a dia dele, as vivências dele também é muito importante. A sua fala foi excelente sobre isso. Agora eu convido o professor Anderson Ferrari para abrilhantar ainda mais a nossa mesa. Boa tarde, então, a todas e todos. Eu vou começar também com a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelos e olhos castanhos. Eu uso óculos com aros negros, tenho barba, estou com um agasalho cinza. Atrás de mim tem uma porta de madeira e uma parede cinza com um quadro, com uma aquarela de um lugar que eu gosto muito em Barcelona, que é o Montjuïc. São as fontes do Montjuïc, né? Na leitura do meu currículo pela Giovana, vocês viram que eu fiz meu pós-doutorado lá. E é um lugar que eu frequentava bastante. Lá tem um museu muito importante para a Catalunha, que é o Museu de Arte da Catalunha, né? Traz lembranças muito positivas desse momento, né? Bom, eu queria começar agradecendo, então, queria agradecer ao convite feito pelo diretor acadêmico de pedagogia
e uma grata surpresa hoje quando eu abri aqui a sala e me deparei com a Giovana. A Giovana foi minha aluna no João 23, eu lembrei dela, né? Embora ela tenha sido minha aluna lá no 7º ano, quando tinha 12 anos, bem diferente do que é hoje, né? Era uma menina, hoje também é uma menina, mas uma menina mais velha, né? E foi um prazer encontrar a Giovana fazendo pedagogia, né? E foi um prazer também, é um prazer estar com a Angélica, dividindo essa mesa, e falar depois da Angélica. Foi muito importante a fala da Angélica também para situar a residência docente, porque isso tudo que a Angélica trouxe, a residência docente ela também comunga dos princípios e fundamentos que a Angélica trouxe tão bem para vocês, né? Acho que vocês perceberam também na fala da Angélica, ficou muito claro na fala da Angélica que do compromisso da Faculdade de Educação com a educação, um compromisso que ultrapassa os limites do conteúdo. Não que a gente desconsidere o conteúdo, muito pelo contrário, mas a gente também não quer fazer uma formação conteudista. Durante muito tempo, as licenciaturas foram marcadas por um conteudismo, né? Como se dar aula fosse só saber conteúdo. Eu sou marcado por essa geração, né? Eu entrei na faculdade, vocês viram, Faculdade de História em 86, final da ditadura militar, no período de transição, né? E na minha época a licenciatura era marcada pelo conteúdo. A minha turma achava que dar aula de história era saber toda a história, como se isso fosse possível, né? Se você soubesse toda a história, você conseguiria dar aula. De lá para cá, graças a várias lutas e várias conquistas, nós fomos mudando essa ideia de educação e chegamos, como a Angélica bem mostrou para vocês, como é que isso é uma continuidade de luta. Uma luta que exige uma eterna vigilância, porque as coisas acontecem no apagar das luzes, né? As negociatas transformam aquilo que a gente acredita. Então, isso exige da gente estar atento e estar na luta o tempo inteiro, né? E graças a essas lutas nós chegamos a essa concepção de educação que a Angélica bem trouxe, né? Que educação para a gente é algo para além de conteúdo, né? Diz da formação do sujeito, diz da formação de um mundo melhor, né? Antes de começar a minha fala sobre a residência docente, eu também queria não poder deixar de falar também que esse é um momento para mim paradoxal porque é uma alegria estar com vocês, é uma alegria saber que o diretor acadêmico está protagonizando esse evento, né, junto com outros diretórios acadêmicos. Isso é muito importante, que envolva toda a licenciatura, porque essa não é uma discussão sobre a pedagogia, é uma discussão que envolve todo o campo da educação. Então, eu fico muito contente, muito alegre de estar aqui nessa mesa e saber que isso está, de alguma maneira, contribuindo para a formação de vocês, mas, ao mesmo tempo, é também um momento muito triste, né? É uma tristeza muito grande pelo momento que nós estamos vivendo. A Angélica acabou diminuindo o número de mortos. Nós não temos 40 mil mortos no Brasil, nós temos 400 mil mortos no Brasil, né? Hoje nós completamos 400 mil mortos. Isso já é uma tristeza em si, né? Mas, para além desse número alarmante, desse número assustador, né? Nós já vivíamos momentos muito difíceis antes disso que nós estamos vivendo, que chamamos de pandemia, né? Nós já tínhamos um contexto político e educacional muito difícil, de muita tristeza, de muito desmonte no campo da educação, né? E isso se agravou ainda mais com essa pandemia que nós estamos enfrentando. Então, é um momento paradoxal, né? Porque a gente está nesses dois momentos assim, né? Mas eu quero vou falar sobre a residência docente a partir de 2 pontos que eu acho que são importantes, né? Um primeiro, que é falar o que é a residência docente, explicar um pouco a organização da residência docente, né? E ao falar nisso, que esse seria um primeiro ponto, não que eu falo nessa ordem, primeiro e segundo, né? Mas ao concentrar a minha fala nessa organização da residência docente, eu quero tocar nas impressões do meu período de coordenação na residência, no que diz respeito aos impactos, tanto na formação docente, nas residentes, né? Eu vou usar sempre o feminino, tá? Porque nós temos 9 pessoas atualmente na segunda turma de residência, eu vou falar mais na frente sobre isso também, sendo que 8 delas são mulheres, são residentes mulheres. Então, nesse sentido, eu vou falar sempre no feminino e o Gustavo, que é o único residente homem, que se inclua no feminino, tá? Então, são esses 2 pontos. Explicar para vocês o que é a residência, como é que ela se organiza e quais são as minhas impressões. Eu vou intercalando as impressões, exemplos aí,
em meio à fala para ficar mais claro para vocês. Bom, começando a minha fala, então, eu quero deixar claro também que eu divido a residência docente com uma outra coordenação, que é a coordenação pedagógica da residência docente, que é atualmente ocupada pela professora do João 23, Isabela Lima, que é professora de francês do Colégio de Aplicação João 23. Isso é importante ser dito. A residência ela é dividida em duas coordenações, uma coordenação pedagógica e uma coordenação de gestão, que é o meu caso, que então essas duas coordenações fazem uma ligação entre a Faculdade de Educação e o João 23, que é uma ligação fundante da residência docente, que organiza toda a residência docente. A gente dialoga, é uma coordenação dividida em duas, né, e que nós temos como proposta um diálogo constante. Então, embora a Isabela se atenha mais às decisões no que diz respeito à presença das residentes no colégio de aplicação, e o envolvimento das residentes com a escola, com as orientadoras e orientadores, né, e eu fique mais na parte da especialização, né, tudo isso a gente conversa semanalmente, nós temos reuniões, né, nós também temos uma disciplina, eu e a Isabela damos uma disciplina também, e nessa disciplina, onde as residentes participam, a gente também faz uma disciplina coletiva, em que a gente vai organizando também, junto com as residentes, tudo que a gente vai fazer. Esse é um marco da residência docente, que eu acho que é importante, e mais na frente eu vou falar sobre isso também, que o tempo inteiro nós estamos dividindo decisões, dividindo as coordenações, tá? Eu também queria dizer que, antes de mim, eu sou o terceiro coordenador. Antes de mim, a coordenação de gestão foi ocupada pela professora Tânia, também da FACE, depois pela professora Juliana, e eu assumi agora, junto com a segunda turma, tá? Bom, então a residência ela é um programa que envolve tanto a Prograde quanto a PROP. É um projeto que foi aprovado em 2018, tendo a sua primeira turma em 2019, e a segunda turma agora em 2020, né? A primeira turma ela foi toda presencial, a gente não estava vivendo ainda um momento de pandemia. A segunda turma, de 2020, nós enfrentamos esse desafio, que nós estamos tomando não só como um desafio, mas também como uma potência. Nós não queremos ficar só na lamentação, mas a gente também quer tomar esse espaço, esse momento de uma educação em R, né, virtual, para pensar as potencialidades da educação, né? Isso é super importante ser dito, porque a presença das residentes na escola foi fundamental nesse momento também para a formação delas, porque elas puderam vivenciar os enfrentamentos da escola, as tomadas de decisões da escola, como é que a escola se organizou, e como é que o João 23 se organizou respeitando o contexto, respeitando a realidade dos alunos. O João 23 é uma escola absolutamente única, né? Porque é uma escola de aplicação, é uma escola de experimentação, é uma escola em que os alunos têm o ingresso nela por sorteio público, então há uma diversidade de raças, classes, em todos os sentidos. Isso exige que a escola o tempo inteiro olhe para esses alunos e para essas alunas, para pensar suas ações. Isso, no campo da formação de professoras e professores, é fundamental para essas residentes. Vivenciar isso, vivenciar uma escola em que as decisões são tomadas democraticamente, respeitando os alunos, respeitando a realidade dos alunos, né? Então, nós temos uma segunda turma, e nessa segunda turma nós temos 9 residentes. 9 áreas, né? São elas: artes, ciências biológicas, educação física, geografia, língua portuguesa, matemática, pedagogia do 1º ao 5º ano, pedagogia, educação especial e inclusiva e sociologia. São 9 áreas, com 8 residentes mulheres e 1 residente homem. É interessante a gente pensar que dessas 9 residentes, né, 6 delas passaram pelo PIBID. Olha que interessante, né? Nós fizemos um levantamento da formação que antecede a entrada na residência docente, e dos 9, todas elas e ele
passaram por programas da universidade, 6 delas pelo PIBID, além de treinamento profissional, iniciação científica, extensão, todas têm uma formação que ultrapassam a sala de aula somente da formação inicial, né? E estão envolvidos em projetos variados. Assim. Isso é importante dizer, porque isso diz de uma realidade da formação, como eu disse, que é uma conquista, né? E como a Angélica demonstrou aí, é uma realidade que está sendo ameaçada o tempo inteiro com corte de bolsa. A residência docente mesmo, a segunda turma acaba agora em agosto, e nós não temos garantia de uma terceira turma. Em função de todo esse contexto de perda de bolsa, em função desse contexto de desmonte do governo desses programas, nós não temos uma garantia da terceira turma, o que é lamentável. Isso faz com que a gente tenha que lutar novamente por uma terceira turma, o que nós vamos fazer, lutar por uma terceira turma, sobretudo mostrando os ganhos das duas turmas e dos ganhos de uma continuidade desse programa. Né? Mas é uma coisa que exige da gente uma atenção constante. Né? É importante também dizer que esse é um projeto que se constituiu a partir disso que a Angélica mostrou, a partir de uma política institucional de formação de professores. Então, é importante a universidade ter clareza de qual que é o projeto dela para pensar exatamente como é que nós vamos aderir aos programas que são elaborados pelo MEC, né? E como é que nós podemos criticar esses programas e construir algo a partir do que o MEC está propondo. Isso que aconteceu com a residência docente, né? Em outras universidades, foi chamado de residência pedagógica, né? Então, a nossa residência docente, a política institucional de formação, se alinhando, né, ao PPI, ao projeto pedagógico institucional da licenciatura da UFJF, como a Angélica tão bem demonstrou. Né? Isso é importante, porque é um programa que tem os princípios, os fundamentos, né? Os mesmos princípios, os mesmos fundamentos do PPI, e uma dinâmica de formação, como a Angélica mostrou também, em diálogo com as licenciaturas. Isso é fundamental. A residência docente, ela também tem a CORED, que é uma comissão de residência que ajuda as coordenações a organizar a residência, e na CORED nós temos representações de vários departamentos e de várias licenciaturas de professores da FACED e de outras faculdades que compõem a CORED e que junto a gente estabelece esse diálogo constante entre a FACED, o João 23 e a licenciatura. Esse é um ponto forte da residência. Né? Esse diálogo é importante, tanto no diz respeito à formação inicial, né, quanto à continuidade, né, para uma formação de qualidade que a gente está buscando com a residência docente, que a gente acredita, né, com a residência docente. Ele é um programa, então, que tem um edital de seleção para as bolsas, como a Angélica falou, uma bolsa muito bem remunerada. Isso é uma luta também, implementada pela Prograde, né, na gestão do Cassiano, e uma luta e uma gestão agora que acolheu muito bem, que defende também a residência. Isso é importante ser dito também. Né? Então, a ter uma bolsa para a residência docente equiparada à bolsa de residência médica era uma conquista para a educação. Fazer uma residência remunerada, isso é uma conquista para a educação. Né? Então, foi uma conquista importante que as residentes sempre falam disso, né? Dos ganhos que querem. Mesmo porque a residência docente ela é uma residência de dedicação total, né? Exclusiva. O aluno tem 40 horas semanais no João 23, então isso exige estar no João 23 o tempo inteiro. Então, isso é importante ter uma remuneração compatível com essa exigência. Né? Nós temos na residência alguns objetivos, são importantes serem ditos aqui também. Né? Um primeiro objetivo é aprimorar a formação de professores e professoras da educação básica. Então, são professores e professores já formados que fazem esse programa de residência docente. Né? Então, esse aprimoramento a gente entende que ele é ofertado por esse programa, né, de formação continuada, desenvolvendo competências nessas docentes, nessas e nesses docentes, no interior da escola, né? Dentro da escola, visando aí também complementar, né, ampliar a educação recebida na instituição, na formação inicial, na instituição de origem, e, sobretudo, sendo feita num colégio reconhecidamente de excelência
como é o caso do João 23. Toda a residência docente é realizada no interior do Colégio de Aplicação João 23, participando do cotidiano do João 23, né? Então, como eu falei, a primeira turma teve isso presencial, a segunda turma está vivendo isso de uma forma remota, mas participando de todos os momentos, junto com os seus professores, tanto os professores que eles acompanham, quanto outros que orientam eles, né? Um segundo objetivo é contribuir para elevar a qualidade da educação básica, né? A gente acredita muito nisso, que isso é um momento importante para essas residentes, ao sair da residência, ao acabar o programa, ter um padrão de qualidade importante para afetar as escolas que futuramente elas estarão como professoras lecionando. E isso é fundamental, a gente escuta muito isso das residentes. Nós temos reuniões semanais com elas, e é muito interessante escutar da própria voz delas dizendo disso, porque a docência, em alguns momentos, de forma geral, em alguns momentos ela é muito isolada, né? Ela é muito solitária. Então, quando a gente sai da formação inicial, né? Eu, por exemplo, quando saí da formação inicial, eu fui dar aula numa escola e me sentia absolutamente abandonado. Era difícil estabelecer uma conversa com outro professor de imediato, né? Mesmo que depois você estabeleça, muitas vezes você toma decisões muito isoladas, muito sozinhos. A residência, ela possibilita essa tomada de decisão coletiva. Então, é a professora e a residente juntos, pensando a aula, indo para a aula juntas, refletindo sobre a aula depois, nessa dinâmica, como a Angélica lembrou, essa dinâmica de associar teoria e prática o tempo inteiro, né? Então, isso é super importante, elas falam disso, como é que elas se sentem amparadas para discutir as estratégias didáticas, para discutir os objetivos da aula, para discutir os resultados da aula, como que está sendo formativo para elas nesse momento de saída da formação inicial, né, e estando na escola, né? É muito importante dizer, elas não são estagiárias, elas são professoras também, professoras residentes. Então, elas estão pensando a aula também como se fosse aula delas, e pensando coletivamente, né? Um terceiro objetivo é o fortalecimento da relação entre as licenciaturas da UFJF e o Colégio de Aplicação João 23, que é sempre importante ser dito. O Colégio de Aplicação João 23, ele é, por excelência, o colégio da universidade, né? Ele é o colégio da universidade e ele é, por excelência, o colégio de formação. Então, a residência docente, ela fortalece ainda mais os laços do João 23 com as licenciaturas. Isso é importante sempre da gente marcar, né? Um quarto objetivo é a promoção de condições institucionais, né, e incentivar a formação continuada dessas recém-professoras de outras instituições também. Nós temos, por exemplo, 3 residentes advindas da UFMG e uma residente da UFV. Então, nós temos 3 residentes da UFMG, uma da UFV e 5 da UFJF. Como eu falei, é um edital. O edital da residência docente, ele não tem exclusividade da UFJF, então pessoas do Brasil inteiro concorrem e podem participar desse programa de residência docente, né? Bom, então esses objetivos, vocês podem perceber, né, eles dizem de um entendimento de formação continuada, né? E mais do que isso, eles dizem de uma organização das atividades previstas, ou seja, nós temos os objetivos, né? Então eles dizem também como é que isso vai se dar na prática, né? Como é que esses objetivos ocorrem na prática. E aí, nesse sentido, eu quero destacar alguns pontos, como é que essa residência ocorre na prática, como é que a gente coloca esses objetivos em prática, né? Um primeiro ponto é a dimensão coletiva, que eu já falei aqui também, eu vou reforçar novamente, a dimensão coletiva, organizacionais e profissionais, né? Então, tudo é feito coletivamente. Isso tem um impacto não só nas residentes, mas um impacto também nas professoras de João 23. A residência, ela é um programa de mão dupla. Ela forma as residentes docentes, mas ela também forma a professora do João 23. Porque as residentes docentes, elas também trazem ideias, elas também trazem questionamentos, elas também trazem inquietações, e isso também inquieta as professoras, faz pensar de outra forma a educação, a sala de aula, o que está tomando como estratégia didática. Então, essa dimensão coletiva, ela age nas duas frentes, tanto nas residentes quanto
nas professoras, coordenadoras, que estão junto com as residentes. Um segundo ponto é a possibilidade de se repensar o processo pedagógico, né? Tanto dos saberes quanto dos valores. Isso é super importante também, como a Angélica lembrou, as questões também dos direitos humanos também estão postas para a gente, porque a gente segue o mesmo princípio do PPI. E isso é super importante também, porque é um momento também de se repensar as escolhas, de se repensar o que está entendendo como escola, como educação, como aluno, como saber, né? Então, o tempo inteiro isso está em negociação, mesmo porque a escola é viva, né, gente? A escola é viva, a escola exige da gente o tempo inteiro isso, repensar o que nós estamos entendendo como escola, o que nós estamos entendendo como educação, o que nós estamos entendendo como saber. Isso é constante no fazer pedagógico. Um terceiro ponto é o envolvimento das residentes nas atividades para além da sala de aula. Então, elas se envolvem em atividades de extensão. O João 23 tem vários projetos de extensão. As professoras e professores do João 23 propõem projetos de extensão, projetos de iniciação científica. Então, elas vão sendo envolvidas em todas essas atividades que compõem a escola João 23, e não somente a sala de aula. Então, elas se envolvem em atividade de extensão, elas se envolvem em grupos de estudos, tanto do João 23 quanto das outras licenciaturas. Lembrando que essa relação é o constante, João 23 com a licenciatura. Elas se envolvem em reuniões pedagógicas, né, em programas e ações para além da formação mínima exigida para elas, né? Um outro ponto importante é essa junção entre prática e teoria, né? Uma reflexão constante sobre a prática educacional, buscando o aperfeiçoamento, né, de ético, né? Sobretudo ético. Está agora nessa segunda turma, numa educação remota, exige uma ética na educação muito importante para elas aprenderem também, né? Como é que lida eticamente com os alunos na sua diversidade, né? Também um outro ponto é o fortalecimento do protagonismo do colégio de aplicação, João 23, né? Como eu já falei aqui, né? Isso é importante a gente sempre reforçar, porque os colégios de aplicação de forma geral, eles estão constantemente ameaçados. O governo muitas vezes acha que é um colégio caro e que não se justifica, então é importante a gente fortalecer o papel do colégio de João 23 como formador, né, para a gente poder garantir essa escola, a continuidade dessa escola, né? Um outro ponto é o acolhimento, que eu já falei, a segurança para as recém-formadas, na sua inserção densa, né, como residentes no Colégio de Aplicação João 23, nesse momento em que elas podem dizer das suas angústias, das suas inquietações, das suas inseguranças, e ter a professora orientadora ou o professor orientador junto para discutir essas questões todas junto, né, não se sentirem abandonadas, né? Bom, para concluir, dizer um último ponto, né, que é essa oportunidade também que a gente tem na residência de fazer uma ação pedagógica com respeito à diversidade. Como a Angélica falou, isso é um princípio do PPI, e a gente vem garantindo isso nas nossas discussões, tanto nas turmas quanto em outros momentos, como, por exemplo, os seminários que a gente tem organizado. E eu vou aproveitar e fazer uma propaganda. Nós estamos fazendo 4 seminários para a residência docente, que junto com o PIBID, né, e a gente vai ter agora o terceiro seminário, dia 11 e 12 de maio, que é intitulado Formação Docente Resistências, Enfrentamentos, Debates Temáticos, onde nós vamos discutir questões de meio ambiente, com a mesa com a Angélica, por exemplo, questões raciais, questões de diversidade sexual e questões de inclusão, né, garantindo esse nosso compromisso com os direitos humanos, com a diversidade que compõe, sobretudo, o João 23, né? Bom, fazem parte da residência docente as residentes docentes, as professoras e professores orientadores, as coordenadoras e os coordenadores pedagógicos, e o coordenador de gestão, que é o meu caso, e professoras e professores que compõem a CORED. Eu falei com vocês que é a comissão da residência docente. A residência docente, ela tem 3 áreas de atuação. Então, nós temos uma primeira área, que é a área de docência, totalizando 65% da carga horária, que nessa área de docência consta, né, a observação das aulas, elas participam
das aulas, não só observando, elaborando o plano de atividade, o plano de aula, os projetos pedagógicos, colaborando com as atividades didáticas, sempre em coparticipação com as professoras, orientadoras, colaborando também com o desenvolvimento de atividades em outros espaços educativos do colégio e extraclasse, né? Então, essa é uma ação muito forte delas, 65% da ação delas é feita nessa relação com sala de aula. Nós temos 10% destinado à administração pedagógica ou atividades escolares, né? E aí eu quero destacar 2 momentos importantes da formação para elas, que é a participação em conselhos de classe e a participação também esqueci o nome agora, da reunião que acontece de departamento. A reunião de departamento também elas participam, que são momentos muito formativos para elas, tanto o conselho de classe quanto a participação nos departamentos, para elas verem como é que as decisões são tomadas no coletivo de professores, né? Como é que elas percebem as negociações, os argumentos, como é que é trabalhar numa escola que tudo é tomado, as decisões são tomadas coletivamente, a escola pública não tem um dono, né? A escola pública é nossa, e o João 23 leva isso muito a sério. Quem dirige o João 23, embora haja uma direção, quem dirige o João 23 é o coletivo de professores, então isso tudo elas têm participado e têm aprendido bastante nesses momentos. E 25% destinado à produção acadêmica, que elas participam, as residentes quando entram, elas fazem parte de uma especialização em residência docente, e que ao final elas têm que fazer e apresentar e defender um trabalho de formação docente, a TFD, como produto acadêmico, relacionado sempre à prática docente, que não é necessariamente uma monografia, pode ser um artigo, pode ser um produto para uma atividade pedagógica e que foi refletida depois, né? Enfim, e elas participam de disciplinas também. Elas têm disciplinas como, por exemplo, pesquisa e saberes, NAI da prática docente, direitos humanos, diversidade e ética, tecnologias no processo de ensino-aprendizado, educação especial na perspectiva de inclusão, seminário de educação básica e contemporânea e orientação de trabalho e formação docente. Disciplinas que são ministradas tanto por professoras do João 23, quanto professoras das licenciaturas também, sempre nessa codocência aí. Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês. Acho que deu um panorama bem legal do que é a residência docente, para que vocês tenham vontade também de continuar, fazer parte desse projeto também, tá bom? Muito obrigado, então, mais uma vez. Muito obrigado, professor, pela fala. Agora a gente vai abrir as perguntas. Eu convido também a professora Angélica para fazer parte também dessa rodada. A gente tem Anderson, muito obrigada por me corrigir, né? Não são 40 mil, são 400 mil. 40 mil já seria muito ruim, né? 400 mil, pior ainda. Eu me embananei aqui na hora de mencionar, mas muito obrigada. É muito triste, né, gente? É lamentável você fazer essa correção, né, Angélica? Seria legal fazer a correção inversa, né? É o que você falou, já seria ruim 40, mas seria melhor falar, não, Angélica, não são 400, são 40. Seria menos ruim, né? Mas... Sim. Eu queria fazer uma pergunta pessoal, assim. Professora, você acha que os movimentos, assim, têm a ver, mas a PEC 241 e a PL 44, que era da Escola Sem Partido, acrescentou ainda mais com os cortes do PIBID, porque 2016 foi aquela época da troca de governo, do impeachment, e aí essa quebra, esses movimentos políticos intensificaram ainda mais o corte que o PIBID sofreu? Eu penso que é um descrédito mesmo, sabe? Assim, eu acho que a educação vem sendo pensada, né, como um insumo econômico e ela vem sendo disputada, né, assim, dentro de uma concepção neoliberal, né, que pensa a educação como insumo e nesse processo cada vez mais, né,
não vai pensá-la como um bem público, né? Como algo que o Estado precisa prover, né? E acho que essa coisa, né, do ultraconservadorismo se coloca aí, né, e aí, claro, manifesto nos movimentos Escola Sem Partido, né, eu acho que reforça ainda mais, né, assim, porque você veja, nós tínhamos dois tipos de PIBID, né, a gente tinha o PIBID para as ações afirmativas, né? PIBID diversidade, chamava PIBID e PIBID diversidade. E o PIBID diversidade foi cortado, né? Então, assim como a gente não tem mais a SECADI, e me parece que a ausência da SECADI, né? Ela, da Secretaria do MEC, ligada aos assuntos ligados à diversidade, à inclusão, né? Onde estavam todas as ideias de educação para o campo, gênero e sexualidade, étnico-racial, ambiental, né, indígena. Então, a perda da SECADI advém muito desse movimento, né, desse ultraconservadorismo na educação. Então, eu não digo que a fragilidade no PIBID advém somente desse aspecto. Eu acho que é o Estado se retirando cada vez mais, né, deste papel de prover educação para todos, né, e todas, e nesse processo de fragilizar a formação docente. Mas, sim, certamente existe eu acho que tem um atravessamento, sim. A Jane Rosa de Brito perguntou se alunas da pedagogia EAD podem participar do PIBID e da residência docente, eu acrescento a residência docente, e o que é necessário para participar do PIBID e da residência docente, no que eu acrescento aqui. Então, vou falar aqui pelo PIBID, o Anderson fala aí pela residência, né? Então, gente, assim, o PIBID, existe um perfil de participante que não é dado pelo FJF, né? No caso, nós estamos falando aqui, como nós já dissemos, de dois processos distintos. O PIBID é do MEC, e nós temos o PIBID dentro da universidade e a residência docente, diferentemente da residência pedagógica, que é um programa do MEC também, que nós na UFJF optamos lá em dezembro de 2018, numa reunião do Fórum de Licenciatura, nós optamos por não participar dela, e ao contrário disso, construir, né, uma residência própria. Então, são projetos distintos, um é próprio e o outro é do MEC. Sendo de um programa do MEC, nós não temos, assim, muita liberdade de ação, de planejamento, não, sabe, assim, de planejamento desse perfil. Então, por exemplo, porque dependendo do caso, o MEC corta, né, por exemplo, então ele tem que ser, o estudante tem que ser aluno da UFJF de curso de licenciatura e tem que estar na primeira metade do curso. Ele sendo bolsista, ele pode já até avançar para a segunda metade, mas na seleção ele tem que estar na primeira metade do curso de licenciatura, né? Isso porque quando o MEC constrói a residência pedagógica como uma forma muito estabelecida de concorrência com estágios, ele coloca para o perfil da residência pedagógica para os alunos que estão na segunda metade do curso de licenciatura. Então, o PIBID veio para essa primeira metade. Então, a gente não pode, é isso que eu estou dizendo da questão da nossa ausência de liberdade, a gente não pode colocar alunos que estão na segunda metade, né? Não tem problema, assim, a princípio não há problema ser aluno da EAD, né? Mas isso vai depender, não há nenhum impedimento legal, nada, né? Mas isso vai depender muito do processo de seleção, né? Do perfil que o professor também coordenador de área está estabelecendo.
Hoje não existe nenhum problema, sobretudo porque as escolas estão trabalhando virtualmente, né? E os projetos estão correndo virtualmente. Mas às vezes é um problema quando o aluno da educação à distância é de outra cidade. E aí ele não tem como estar presencialmente nas escolas, que são escolas selecionadas. Não podem ser escolas quaisquer. São escolas que passaram, que se inscreveram no processo, né? É um trabalhão, gente, na verdade, construir esse PIBID na época né, em época em que ele se coloca para as universidades, porque a gente tem que construir um projeto institucional, esse projeto vai para lá, depois, se aceito pelo MEC numa seleção ampla, a gente tem que começar a selecionar as escolas, o MEC tem que aceitar essas escolas, as redes têm que se inscrever. Então, assim, e a partir daí a gente seleciona o supervisor, mas o supervisor só pode ser selecionado se ele for professor daquela escola específica, né, que consta dessa listagem. Então, às vezes, a grande dificuldade para a participação de alunos da educação à distância é essa, é que as escolas são de Juiz de Fora e elas não podem ser trocadas, né? Mas o professor pode, quando faz o projeto da sua área, ele pode estabelecer as cidades de Juiz de Fora ou cidades também onde estão os polos, né? Ele pode fazer isso também. Seria uma forma de incluir também os alunos da EAD, né? Uma forma. Sim. Professor Anderson. Como a Angélica falou, né? Também não há nenhum impedimento, né? A residência docente, ela é para professoras e professores recém-formados, né? Então, uma vez formado na EAD, não há nenhum impedimento também. Eu acho que, se eu estiver errado, você me corrija, Angélica. Vai depender do edital, como a Angélica falou. O edital que vai estabelecer, né? Eu não participei do edital, da escrita do edital da segunda turma. Então, não sei quais foram os critérios colocados ali, mas me parece que, a princípio, não há nenhum impedimento, né? Já que está formado na EAD. Aconteceu um movimento muito interessante nessa segunda turma, porque a residência docente, ela como eu falei para vocês viram, dedicação exclusiva, ela exige uma presença, né? Então, como eu falei para vocês, nós tínhamos 3 alunas recém-formadas do FMG, que moravam em BH, e uma de Viçosa. Isso não foi impedimento nenhum para elas participarem do processo seletivo. Passaram e alugaram um apartamento, né? Porque a segunda turma iria iniciar com o João 23 presencial, né? Logo na primeira semana houve a pandemia, nós ficamos suspensos um tempo até nos organizarmos. Então, quando o João 23 voltou também, junto com a universidade, lá em agosto, voltou de forma remota, né? E essas meninas, essas professoras, né? Meninas não, desculpe, né? Professoras, elas tinham um apartamento alugados aqui, em Juiz de Fora, né? Então, a primeira questão foi, a coisa foi andando e a aula não voltava, né? E a gente percebendo que não ia voltar pela desorganização do governo diante do enfrentamento à pandemia, né? Rapidamente elas perguntaram: o que a gente faz com o aluguel? Eu falei: sai do aluguel. E aí, hoje elas estão trabalhando lá de BH. Elas voltaram para BH. Então, olha que movimento interessante, né? Hoje elas estão de uma forma remota, de uma educação à distância, assim, né? Não é uma educação à distância, porque não são os princípios da educação à distância, mas me entenda bem, né? Não estão presentes no João 23, não exige elas virem para cá. Mas a residência docente, ela exige uma dedicação exclusiva, e aí, como a Angélica falou, muitas vezes esse é um impedimento para alguém que fez EAD, né? Que talvez tenha feito EAD exatamente por não poder deslocar para Juiz de Fora. Muito embora a residência tenha uma bolsa, que é uma bolsa boa para se manter na cidade, né? Isso ajuda também, né? A Gláucia Vargas aqui, ela é secretária da EAD e aluna, e ela falou que sempre pedem para os alunos lerem os editais para ver se dá para participar, para ver bonitinho, assim, para não perder também oportunidades, né? Porque essas oportunidades são de ouro, assim. Eu, como participante do PIBID desse ano, assim, tá sendo uma experiência muito rica, muito nova, porque eu entrei no PIBID já em época de pandemia, né? Então, assim, a gente
o PIB de alfabetização ressignificou, assim, o jeito como a gente ia trabalhar, como a gente está trabalhando agora, como a gente tá, as supervisoras, as coordenadoras estão fazendo. Então, assim, está sendo uma maneira muito sutil e eficaz, e que a gente aprenda e que passe também, que a gente convive e aprenda a conviver com esses alunos de uma maneira mais sutil mesmo, mais leve, e não só aquela mais conteudista, né, mais aquela coisa mais massificada, sabe? Então está sendo muito, muito legal, assim, participar nessa época. A Fernanda Ribeiro fez uma pergunta. O PIBID e a residência docente estão acontecendo de forma remota desde o começo da pandemia? Como estão conseguindo estruturá-lo, fornecê-lo? Sim, estão acontecendo de forma remota. Eu vou também falar aqui um pouquinho do PIBID, né? E o Anderson fala aí um bocadinho da residência, como vem acontecendo, mas é um pouco até do que eu apresentei, assim, nós começamos em agosto, nós estamos agosto de 2020, né? Foi quando nós começamos, ele vai durar um ano e meio. Tem um ano e meio de duração esse edital, ele vai até março de 2022, né? Então, assim, era para começar em março de 2020. E aí, com a pandemia, o governo foi esticando, né? A gente achou até que não ia ter PIBID em função, né, da pandemia, mas acabou que o MEC autorizou a que as universidades iniciassem, né, concedeu as bolsas e a coisa vem funcionando, funcionando bem. Dentro dos limites, né, gente? Porque a presencialidade é uma coisa muito importante para a educação, né? Não tem como a gente falar, não, tá, tudo bem, a gente vem conseguindo fazer, substituir, né, criar. Eu acho que a gente está trabalhando dentro do que é o possível e fazendo o melhor possível, né? Então, intensificando os estudos, intensificando produção de material, intensificando leituras, coletividade, discutindo, fazendo mais seminários, né? Estando ali nas aulas remotas para dar o apoio, né, aos professores, supervisores. Que tem uma diferença para os estágios, né, que nesse caso o supervisor, que é o professor da educação básica, ele também é bolsista. Então, o trabalho que ele realiza com o estudante, a estudante do PIBID, é um trabalho, assim, muito, muito intenso, né, muito forte. Obviamente, não que nos estágios não seja, né, mas é que a gente vem, acho que, numa certa política em relação aos estágios, que é de ir de uma forma um pouco mais, chegar mais devagarzinho, né, para não impactar tanto o trabalho do professor, né, para não criar mais e mais demandas para esse professor, né. E no caso do PIBID, esse supervisor é também um bolsista, né, então ele tem um compromisso ali muito direto, né, e uma atuação muito, muito, muito específica dentro dos subprojetos, com os coordenadores de área, com os estudantes, né? E a bolsa, gente, é uma coisa que favorece muito o trabalho, né? Assim, realmente, se a gente perde a bolsa no PIBID, assim, isso fragiliza enormemente esse programa, né? A bolsa é importante, ela é um componente importante do trabalho que se realiza, né? Que é um trabalho extra, né? Que é um trabalho extra. É um trabalho para além, né, daquilo que o professor já faz no cotidiano da sua escola, e alarga muito essa formação, né? Então, bom, então é isso, assim, acho que intensifica-se esse trabalho mais de coletivo, mais interno de cada projeto, de discussão, de leitura, de estudo coletivo, individual, de produção de coisas, de produção de material virtual, e nesse processo a gente vai driblando um pouco, né,
essa pandemia e aprendendo, né, a fazer também, a produzir educabilidade neste contexto, mas não assumimos, obviamente, como, né, como o contexto ideal para se produzir educabilidade. O contexto ideal é o contexto da escola, né, da presencialidade. Sim. A residência, ela também, assim que o João 23 voltou, a residência voltou, né? Como eu falei, a turma iria iniciar em março, todos nós fomos pegos de surpresa, né? No primeiro momento suspenderam todas as aulas, e a universidade rapidamente se organizou em várias comissões, dentre elas uma comissão chamada Comissão de Educação Básica, que era para discutir o retorno, né? Como é que o João 23 iria enfrentar os desafios postos diante da pandemia. Eu fiz parte dessa comissão como representante da FACED, também por ser o coordenador da residência, coordenador de gestão da residência, e nessa comissão a gente tinha um cuidado muito grande, né, uma atenção muito grande para discutir o retorno de João 23 nessa perspectiva, de pensar que o Colégio de Aplicação João 23 ele é espaço para múltiplas ações que envolvem projeto de extensão, projeto de pesquisa, envolve programa de pós-graduação, envolve residência docente, envolve estágio, envolve uma série de coisas, né? Então, a comissão ela se debruçou o tempo inteiro em pensar a volta, como é que o João 23 iria voltar de tal maneira que todas as atividades voltassem também. E, nesse sentido, que a residência, quando o João 23 voltou, a residência voltou acompanhando todas as atividades que cabiam agora aos professoras e professores. Como eu falei, como eu concordo com a Angélica, não é o ideal, obviamente que não, a gente aposta na presença, mas, de qualquer forma, foi um momento importante para eles, para essas residentes, perceberem como é que a escola se organiza, quais foram os dramas, quais foram as inquietações, que são muitas. A escola está enfrentando muitos desafios, muitos dramas. Um deles, por exemplo, é isso que você falou, Giovana, né? Você tocou na escola sem partido, né? A escola sem partido é uma ponta de um iceberg, como a Angélica bem demonstrou, que é dessa onda conservadora, que vem afetando a todas as escolas, inclusive o João 23. Né? Então, um grande desafio que eles estão enfrentando hoje na escola é esse. Com o ensino remoto, acabou a fronteira entre privado e público. Né? O pai está do lado do aluno. Né? O pai tem o WhatsApp da professora e do professor. Ele acha que ele pode mandar mensagem e as residências estão vivenciando tudo isso. As residências estão vivenciando todos esses dramas que a escola agora está jogada diante desse movimento do excesso de trabalho que elas estão tendo, né? Enfim, as residentes participam de todo esse momento. Nós ficamos torcendo, quando voltou em agosto, nós ficamos torcendo para que essa pandemia tivesse um enfrentamento mais sério, no caso do Brasil, e que a gente conseguisse voltar presencialmente em fevereiro desse ano, em março, exatamente para ver a transição da volta desse modelo virtual para o presencial. A gente acreditava que isso também, a gente acredita, na verdade, que isso seria fundamental para a formação dessas residências. Mas, lamentavelmente, o enfrentamento não foi aquele que nós esperamos, muito pelo contrário, né? A coisa se agravou ainda mais e agora a gente não tem nenhuma perspectiva de volta até agosto, até o término dessa segunda turma. Né? Muita gente aí gostou, falou que não sabia que existia bolsa. A Larissa falou assim que é uma pena também essa residência inclusiva, né? É um sonho, essa residência de educação inclusiva. Muita gente gostou, essa live foi muito rica. Eu queria muito agradecer vocês por participar dessa mesa, explicar um pouquinho mais pra gente sobre residência, sobre PIBID. Muita gente não sabe, né, como funciona, conhece, mas não sabe como funciona, como participar. Então, acho que essa live foi muito rica também nesse sentido. Eu queria lembrar também todo mundo do sorteio que está acontecendo no nosso Instagram, a pedagogia. A palavra-chave é formação para preencher no certificado. E no mais é isso. Muito obrigada, professores, por essa live. Possamos nos encontrar presencialmente, futuramente, em outras mesas de debate. Muito obrigada, pessoal, por nos acompanhar nessa tarde tão legal.
Obrigada. Obrigada. Um abraço. Obrigado também. Prazer te rever, Giovana. Sucesso, tá? Obrigada. É uma emoção isso, né? Rever assim aluno numa outra posição, né? Muito legal. Tá bom, Giovana. Muito obrigada, tá? Tchau, Tchau. gente. Tchau, tchau.